Muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do Prepare-se Podcast, onde a gente vai falar sobre network, empreendedorismo, evolução de mindset, para poder o empresário estar mais preparado para as adversidades do dia a dia. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós iremos falar com a Bárbara Lima sobre como fazer eventos corporativos que sejam um sucesso. Conosco, no Estúdios Podcast da no estúdio. Eita, velho, hein? Ainda bem que não está ao vivo. Conosco, nos estúdios Mindset, temos aqui a Bárbara Lima. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. Fico muito feliz com essas participações onde a gente consegue agregar, né, valor e conteúdo para as pessoas, no sentido de informação. E tá aí, prospectando cada vez mais e somando um pouco nesse universo que eu gosto tanto, que é o mundo dos eventos corporativos. Que maravilha, Bárbara. E como foi que esse mundo, como é que você chegou nesse mundo dos eventos corporativos? Você iniciou, já tem muito tempo. Conta um pouco para a gente a sua história, a Vamos sua lá. trajetória nesse mundo. Bom, eu sou advogada de formação, aos 21 eu já era advogada, acabei me tornando mãe e entrei no mundo dos eventos de forma despretensiosa, fazendo os mêsversários do meu filho, todos os meses, eu organizava tudo, fazia doces, fazia decoração e nesse primeiro momento eu acabei abrindo um ateliê de doces. As demandas começaram a surgir, eu estava de licença maternidade, na época eu era diretora de um departamento da Defesa Civil e acabei abrindo como um hobby. Quando eu ia entregar os doces, as pessoas queriam a decoração. Então surgiu a oportunidade de mais um negócio. No aniversário de um aninho do meu filho, acabei abrindo uma empresa, na época eu tinha uma sócia, e a empresa foi se consolidando e até hoje eu faço todos os tipos de evento, mas de alguns anos para cá o evento corporativo ele foi tomando uma proporção cada vez maior. Então eu falo que de todos os eventos, o corporativo é o que tem menos emocional e o que tem mais investimento, no sentido de você ter o retorno, né? Na verdade é o único que você tem um retorno financeiro. Os outros é um retorno emocional, que não tem preço, né? Mas o financeiro é só o corporativo mesmo. E eu comecei com grandes empresas, com pequenas empresas, as grandes empresas chegaram e elas acabaram consolidando a minha marca nesse universo dos corporativos. Eu sempre gostei muito de me capacitar também, sempre em busca de capacitação dentro e fora do Brasil, e isso foi me dando expertise, propriedade no assunto e me tornando referência no mercado para estar aí buscando voos ainda mais altos. Que maravilha, que trajetória linda. Eu tenho certeza que você deve se dedicar bastante e muitas memórias devem estar aí nesse período. Qual foi o evento que você fez que te trouxe mais assim satisfação de fazer? Qual foi o evento que ficou mais memorável? Olha, de eventos corporativos, eu tive vários que foram muito desafiadores, mas eu acho que o que mais marcou e que virou uma chave de fato, no ano passado eu participei de uma imersão na Europa, fui para a Toscana com o Roberto Cohen, que é um cerimonialista conhecido mundialmente. Ele é referência na Globo de todos os famosos, e foi o segundo encontro que eu tive com ele. O primeiro foi nos Estados Unidos, em Miami, em 2018, e o segundo foi esse na Toscana. E esse evento, apesar dele não ter sido corporativo, depois eu até fiz um casamento lá na Toscana, ele foi um divisor de águas, porque nele eu tive um insight de começar a fazer as minhas próprias imersões. Então eu já estava com essa vontade de virar uma vertente do meu trabalho através das mentorias, através das palestras, de mudar um pouco o jogo, e a partir dele eu vi uma oportunidade. Então lá na Toscana eu já fechei um negócio com ele para trazer ele para cá.
Esse Legal. ano ele tinha ido para Dubai e depois de Dubai ele veio para Rondônia. Então eu fiz uma imersão onde ele foi o principal, mas a gente acabou conseguindo agregar muito conteúdo e através disso, naquela experiência na Toscana, para mim o momento chave de tudo foi eu realmente conseguir entender que eu também poderia fazer eventos corporativos nessa proporção. Então, além de eu abrir muitas portas no universo também internacional, agora, por exemplo, com a bagagem que eu tenho, eu vou estar organizando uma próxima imersão em Paris. Então, se eu não tivesse tido aquele contexto, provavelmente eu não teria essa expertise e tantas oportunidades para eu estar conduzindo uma imersão em Paris também. Então, foi muito memorável. Que maravilha! Isso aí é muito interessante, pois a gente vê que estar em ambientes assim inovadores, em ambientes onde tem pessoas que pensam grande, que estão olhando para o próximo nível, nos proporcionam também um grande crescimento. Com E por certeza. falar em crescimento, quais são os principais benefícios que as empresas podem receber com praticando esses eventos corporativos? Olha, como eu falei superficialmente no início, eu sempre falo que o evento corporativo, ele não é um gasto, e sim um investimento. Porque no evento corporativo, você tem a oportunidade de prospectar venda, de consolidar a sua marca, de você entrar no mercado. Eu faço muito evento corporativo, onde empresas estão começando e fazem um lançamento, por exemplo. Então, ali é a chance que você tem de gerar expectativa, de começar a mostrar para o mercado que você existe, que você tem um diferencial. Você tem ali a oportunidade em um evento corporativo de ter um pitch de vendas, onde você vai não só estar ali recebendo aquelas pessoas, mas você vai estar prospectando algo lá na frente. Então, o evento corporativo é de fato um investimento. Você vai ter um retorno desde que você use estratégias corretas. Não adianta só fazer aleatoriamente por fazer, sem Uhum. ter de fato uma estratégia adequada para isso. Que legal, muito interessante quando a gente vai para um evento, a gente consegue fazer pitch, fazer vendas. Uhum, Só que a gente sabe que os eventos corporativos também servem para fazer vendas internas. uhum. Como que você trabalha eventos corporativos para poder acontecer uma disseminação da cultura empresarial junto com os colaboradores? Muito pertinente você falar isso, porque agora, antes da gente entrar, eu estava falando de um evento corporativo exatamente nesse formato. Então, uma empresa que está buscando um evento, a gente vai proporcionar, então, obviamente, estamos com estratégias já para isso, mas nesse evento vai acontecer uma venda lá. Então, o principal obviamente, trazer a marca ao mercado, que ela está virando a chave, então ela fez um rebrand, iniciou um novo ciclo, mas ela quer converter venda lá no dia. E essa questão da cultura, ela vem muito enraizada na forma como a gente se posiciona, em como a gente vai atender esses clientes na hora de fazer a venda, como você vai deixar isso bem claro. Então, essa parte do planejamento, ele entra muito na estratégia adequada. Eu novamente falo sobre estratégia, porque você tem que ser intencional. Então, a melhor forma é você pegar a sua cultura, você ver como você habitualmente já faz isso nas suas vendas e adequar isso para um cenário de evento. Então, dessa forma, você vai ter algo assertivo para conseguir, de fato, converter e não apenas fazer um evento onde as pessoas vão conhecer a sua marca ou reforçar a sua autoridade, mas sim você implementar todos esses elementos associados naquele evento, de forma intencional. Legal, muito bom. Bom saber que a gente consegue olhar para 2 lados ali, Uhum, aproveitar o mesmo evento para poder atingir 2 públicos diferentes. aham. E quais são as tendências dos eventos corporativos atualmente? Olha, a gente sempre fala que os corporativos hoje eles têm várias vertentes. Então a gente tem vertentes de corporativos, por exemplo, esses que eu citei anteriormente, de lançamento, onde uma marca está começando no mercado. A gente tem os corporativos que estão super em alta, que são as palestras, as imersões, workshops. Então, em todos esses eventos, o principal que a gente sempre fala é você ter um ambiente humanizado, um ambiente instagramável, porque hoje essa palavra não banalizou, mas ela disseminou geral Aham. mesmo, no sentido de você fazer isso de forma assertiva. Então, toda vez que a gente chega num evento, principalmente no corporativo, todo mundo quer mostrar que está lá,
Todo mundo quer ser visto, quer associar o seu nome àquela marca para Sim. dizer que você faz parte daquele ambiente, daquela cultura, do Pertencimento, né? ecossistema. É o pertencimento, é o nosso ego, né? Então, a gente sempre busca fazer isso de forma muito intencional na organização do evento. Então, você deixar um ambiente bonito, você deixar um ambiente todo instagramável, você ter uma experiência de uma comida que vai trazer uma memória para você. Comida é memória afetiva, não tem Sim, como. Então, às vezes, você vai em algum lugar, a pessoa pode até não comentei nada com você. A gente saiu para jantar, comi alguma coisa que foi um gatilho daquele dia. Foi, exato. nossa, comi naquele dia, foi um evento da marca tal. Então, implicitamente, você gerou isso, né, essa memória. Então, hoje, a questão das tendências, elas entram muito em você gerar gatilhos que vão consolidar a sua marca naquela pessoa, que vão fazer ela automaticamente fazer uma propaganda para você. E é uma propaganda gratuita. E Sim. você tá o quê? Tendo o seu retorno do seu investimento. Com certeza a pessoa que tiver uma boa experiência contigo, ela vai estar depois trazendo esses momentos em qualquer outra situação que ela esteja. E aí ela vai disseminar isso aí. É. Por falar em disseminar, nós estamos numa era aí que está tendo muita tecnologia nova, que está disseminando aí. A cada dia a gente acorda com novas tecnologias, oportunidades que estão Uhum. surgindo, mas também vários riscos. Quais são as oportunidades e os riscos dessas novas tecnologias aí de inteligência artificial, É. de umas comunicações em alta velocidade para os eventos corporativos? Eu falo sempre da tecnologia ser usada a nosso favor, né? Eu acho que tudo tem os dois lados e o importante é você fazer isso de forma assertiva. Então, até essa questão da inteligência artificial hoje, a gente vê muitas pessoas nos corporativos que antes se viam travadas, né, em se comunicar, em de repente fazer uma imersão. A pessoa muitas vezes ela tem ali aquele potencial, mas ela não sabe por onde começar. E aí entra a questão das tecnologias, em vários cenários. Por exemplo, a pessoa está ali travada para poder fazer uma imersão, uma palestra. Ela vai numa inteligência artificial, ela vai precisar se comunicar, explicar para a inteligência o que que ela quer passar, e eles já vão sair ali com tudo pré-montado para ela conseguir ter uma Uhum. segurança e uma estrutura de como ela se comunicar. Então, isso já é um ponto muito positivo. A questão de pessoas que muitas vezes não têm a facilidade, não veio para Vox to You para conseguir ir lá falar muito bem. Então, às vezes a pessoa trava, né? Você deve ver muito isso aqui. Às vezes a Bastante. pessoa se comunica muito bem aqui, eu e você, ou na frente de uma câmera, mas se ela for lá no presencial, ela trava. Uhum. Então, aí vem o quê? Ela pode começar fazendo uma gravação em estúdio, como a gente está aqui, com Uhum. uma câmera, onde depois ela sabe que ela pode editar se ela errar. Então, isso é um ponto muito positivo, onde a tecnologia vem aí como um disruptivo, né, para Sim. conseguir auxiliar. Fora todas as tecnologias que a gente vê em artimanhas para você trazer alguns elementos chaves para o seu evento. Então, de ambientes instagramáveis, ou de tecnologias ali na hora. Hoje eu fiz essa imersão aqui em Porto Velho e a gente levou um estúdio fotográfico, tinha uma story maker que estava ali produzindo conteúdo na hora, já passava para os convidados. Então, são muitas coisas que você tem para agregar e trazer como um diferencial. Eu Sim. falo muito sobre diferencial na experiência, porque tudo hoje é experiência. Se você vai comer num lugar, você vai querer ter uma experiência boa, não só da comida, mas de um lugar bonito, de uma música. Tudo isso compõe a experiência. Então, a tecnologia, ela tem muitas possibilidades para oferecer experiência a um patamar acima. É o próximo nível. É muito legal. A gente sabe que às vezes o evento dura apenas um dia, às vezes um final de semana, mas o planejamento ocorre vários meses, né? Durante muito período. A decisão para poder fazer um evento, ela é bem anterior. E como é que é todo esse percurso aí, desse planejamento para que tudo ocorra maravilhosamente bem? A minha mãe brinca que a gente tem que gastar mais tempo planejando que executando. E isso é um ponto crucial. Porque eu tenho clientes que às vezes me contratam do dia para noite. Bárbara, quero um evento para amanhã. Consigo executar? Desde que, ainda que com um curto período, eu planeje tudo muito bem. O planejamento, ele vai dar não só um norte assertivo, né? Não só ali um caminho onde a gente vai ter tudo muito bem planejado, mas ele vai interferir diretamente no custo que você vai
vai ter no seu evento, na parte dos imprevistos, que a gente sabe que acontece. Justamente. Então, você ter um planejamento, ter um alinhamento com todos os fornecedores. Eu atendo clientes aqui, por exemplo, as usinas, que é um evento que envolve ali 5 dias, 4 dias de montagem e 4 meses de planejamento, onde eu falo ali, tenho direto e indiretamente mais de 80 pessoas sob o meu comando. Então, se eu não tiver um planejamento muito alinhado durante aqueles dias de montagem, as coisas não vão sair como precisam. Eu preciso já chegar lá com a minha equipe, com um projeto, onde cada frente de serviço vai saber exatamente o que elas têm que executar. E se isso não acontecer, no dia vai ser um caos. Sim. Então, o planejamento ele é determinante. E eu falo muito sobre isso, a importância até de mostrar os bastidores hoje em dia para os clientes, nas redes sociais, porque às vezes a pessoa não tem noção, né, da proporção que envolve um planejamento. Exatamente. Ela acha que o planejamento é só eu chegar, contratar o fulano, o beltrano e só. Mas gerir tudo isso é outro nível. Acho que o planejamento é só pegar 3 orçamentos e escolher o mais barato e manda fazer. Não a dá. gente sabe que muitas coisas podem acontecer e nesse período aí. Então eu vou te perguntar, você falou aqui muito da possibilidade de acontecer o caos, né? Aham. E aí, como que você lida com os imprevistos que acontecem? Porque por mais que às vezes a grande maioria das pessoas vão no evento, saem maravilhados, a gente sabe que nem tudo acontece conforme nós planejamos. E esses imprevistos aí, como é que você coloca novamente o trem nos trilhos? A gente sempre fala que imprevistos é isso. Lá na empresa a gente até brinca, né? Quando a gente tá com um evento ali que tá muito fácil, a minha equipe brinca. Eu falei, não, gente, hoje, ó, vamos bater a meta. 6 horas antes a gente vai embora. Todo mundo, não vamos nem falar, porque aí de repente começam a aparecer os imprevistos. Os imprevistos, eles acontecem muito em função da quantidade de pessoas que envolvem essa logística. Então, eu tenho como prever, por exemplo, como a minha equipe vai conduzir. Mas eu não tenho como prever, por exemplo, no último evento corporativo, o cara estava chegando na frente do espaço, da estrutura de som e iluminação, que ele ia gastar pelo menos umas 5 horas durante esse processo de montagem, o caminhão dele furou o pneu na frente. O outro, o cara do frete, estava com as coisas em cima, o caminhão quebrou. Então, são coisas que, na hora, se você não tiver um sangue frio e buscar alternativas de forma calma para conduzir tudo isso, você entra num cenário caótico. E são coisas que, na maioria das vezes, não dependem de mim. Elas não aconteceram porque eu dei causa, mas sim por algo, né, que aconteceu no meio do caminho, que você não espera e que você inevitavelmente precisa resolver. Então, a gente busca formas alternativas de lidar com isso, busca ter clareza, e o pensamento positivo. Eu falo muito sobre isso com a minha equipe. Se você entra no meio daquele caos, você não consegue encontrar a solução. Você só vê problema. E se você vê o problema, você coloca o seu foco fechado. Você não consegue expandir. Então, eu sempre falo, vamos ter calma, porque no fim tudo sempre dá certo. Isso é o maior clichê e real de tudo na vida. No fim, tudo dá certo? Então, Sim. de que forma vai dar certo? Vamos entender quais são as possibilidades. Essa, qual é a melhor? Qual vai ser mais rápida? Qual vai ter menos custo? Então, vamos seguir por esse caminho e tentar reconduzir aí num outro alternativo. A gente sabe que um evento de grande porte envolve vários terceirizados, várias pessoas, vários prestadores de serviço. A situação de acontecer um imprevisto é muito maior. Mas a gente sabe que planejando, a tendência é minimizar esses problemas. Exatamente. E o espaço também, né? Um evento de grande porte vai ter que comportar um espaço mais adequado, que tenha todas as facilidades para que ocorra o escoamento desses serviços que serão prestados. E qual seria o espaço adequado para um evento? Como é que você escolhe? Como é que você sugere que seus clientes escolham os devidos espaços adequados para cada realidade, seja pequeno, seja grande porte? O que a gente sempre fala, o que eu primeiro busco é entender como vai ser a dinâmica do evento, o perfil dos convidados e como que ele precisa acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer um evento para 100 pessoas que vai ser uma palestra. Então, eu sei que eu preciso de um salão grande e lá dentro vai ser uma tela em branco e eu vou formar daquele jeito. Agora, se eu for fazer um evento para 100 pessoas com uma imersão, com espaço para coffee break, com uma praça de alimentação, com um estúdio de fotografia, eu já sei que aquele mesmo diâmetro não vai comportar toda aquela dinâmica. Então, o ponto principal é as pessoas entenderem que não basta ela escolher qualquer lugar. Ela tem que entender da logística, se o evento, por exemplo, vai durar tantas horas, ou se é um evento onde as pessoas
pessoas vão estar saindo direto do trabalho, digamos que é um lançamento, por exemplo, de uma loja. Geralmente a gente busca, inclusive, a questão do dia e do horário de forma estratégica também. Eu não vou fazer no final de semana, porque se você tiver que descansar na sua casa, ir para o churrasco de amigo, ou ir num lançamento de uma empresa, qual que você vai escolher? Claro que eu vou querer descansar e estar com meus amigos. Você não vai querer e justamente, digamos que está lá, o evento está acontecendo, está cheio de pessoas. E como fazer, como planejar isso aí para que ocorra o engajamento dessas pessoas num evento? A forma como você dispõe o layout do evento, ele é determinante. Eu sempre falo isso. Eu falo muito sobre, nos corporativos, a importância da gente estar montando ambientes em formatos de lounges. Porque os lounges, eles automaticamente despertam o interesse das pessoas de se conectarem, de ter o network, de ter a interação. Então, pensa o cenário daquelas mesas como se fosse um casamento, onde cada um está sentado nas mesinhas redondas, separados em 6, 8 ou 10 pessoas. E agora você imagina um cenário totalmente diferente, onde a gente tem várias mesinhas bistrôs altas, onde as pessoas se conectam, ou um sofá com poltronas. Qual dos dois você acha que vai ter uma maior conexão de pessoas? Inclusive aqui na Vox a gente usa os bistrôs ali só para servir de apoio, porque a gente entende que essa interação no momento do nosso coffee aqui, ela é crucial para que as pessoas melhorem a sua comunicação. É exatamente isso. O evento tá lá, tá bombando, tá cheio de gente, mas como é que a gente faz para poder medir qual o indicador que você usaria para saber se esse evento realmente foi um sucesso? A gente busca algumas vertentes que servem como parâmetro, né? Primeiro, a parte da prospecção que você tem nas redes sociais, porque a gente sabe que isso é um indicativo hoje muito forte, não tem como fugir. Captação de leads. O que você conseguiu atrair de pessoas, traçar perfil, né, de potenciais clientes. A sua conversão de vendas, dependendo do evento. A gente sabe que nem todos os eventos vão estar vendendo algo necessariamente ali, mas aquilo ali vai ter um retorno. Se não for, às vezes, por exemplo, um lançamento de uma clínica, vamos supor, a pessoa ali, ela provavelmente não está vendendo nada. Dificilmente eles vão estar vendendo já um tratamento, mas eles já estão fazendo agendamentos, já estão marcando alguma sessão experimental. São várias pessoas que começaram a seguir a página da clínica, são pessoas que no dia seguinte indicaram para outras pessoas. Então, tudo isso se torna termômetro para você ter ali a sua curva, né, de sucesso do evento ou não. E no caso de palestras, imersões e mentorias, a gente segue muitos desses parâmetros e alguns outros, quando tem ali algum pitch de venda, algo nesse sentido, você já tem um parâmetro mais exato e real, né? Instantâneo, digamos assim, onde você já vê o que você conseguiu converter durante o evento. Às vezes eu faço, por exemplo, virada de coleção de loja. Ali, às vezes, eles acabam metade do estoque em um dia, né? Numa tarde. Então, o evento já se pagou. Na segunda, a pessoa já está ali pegando mais porque ela já acabou tudo que ela venderia em um mês, por exemplo. Então, a gente tem termômetros instantâneos e tem alguns parâmetros que eles servem no pós, mas que também atendem muito bem e você consegue ter ali uma noção real, né? Se funcionou. Você falou aí da questão de, às vezes, vender todo um estoque em um dia de evento. E eu com certeza deve ter outras estratégias para maximizar as vendas ou maximizar o ROI de um evento. O que você entende que é importante colocar num evento para que realmente tenha o máximo retorno desse evento? Eu sempre falo das estratégias, inclusive na questão do ROI, porque o evento corporativo ele tem que ser intencional mesmo. Então é você colocar aquela pessoa dentro do seu ecossistema e fazer ela ficar igual um pinball ali dentro, né? Ela rodando ali de todas as formas. Então, às vezes, é você oferecer uma condição especial para quem foi pro evento, porque vai fazer com que ela volte com certeza. É você colocar alguma bonificação para a pessoa que publicar algo, né, e te marcar na rede social. É você fazer algum sorteio, é você gerar algum gatilho que vá fazer a pessoa entrar no seu ecossistema e continuar consumindo ali de várias formas. Então, o principal para que você tenha isso é você estar despertando esse desejo, é você fazer com que a pessoa queira mostrar que está ali, porque a partir do momento que você consegue fazer isso, aquela pessoa vai se tornar fiel a você. Ela vai te indicar, ela vai consumir de você. Quando ela lembrar de alguma coisa ou ela estiver numa conversa e alguém falar algo, ela imediatamente vai fazer essa conexão. Então, a partir do momento que você coloca ela dentro do seu ecossistema, essa pessoa vai estar ali implicitamente
ligada a você. E isso vai despertar esse retorno em muitas vertentes. O alcance vai além do que a gente imagina. Entendeu? Não é só no dia. É o tal do over delivery, Over né? delivery. Sensacional. Presta atenção, você que está nos acompanhando. Essa última participação aqui tem dicas importantíssimas. Volta aí, ouve mais uma vez, que vai ser um grande diferencial no seu negócio. É isso E mesmo. Bárbara, me diga uma coisa. A gente sabe que colocando assim 100, 200, 500 pessoas num evento, tem pessoas de diversas culturas. O que a gente deve fazer para poder conseguir agradar gregos e troianos? Essa é uma missão que existe implicitamente em todos os tipos de evento, não tem o que fazer. E primeiro ponto é você tentar buscar uma equalização disso tudo. Então é você traçar um perfil daquela sua lista de convidado, entender qual que é a sua estratégia, então o que, que você quer alcançar. Porque não importa, às vezes, um estilo de vida que é diferente, a mentalidade, a forma de consumo de cada um, mas é você ter um ponto comum que vai ligar todas essas pessoas. Então esse ponto comum, ele tem que servir de forma que ele vá atrair aquela pessoa que de repente tem um poder aquisitivo mais alto, sem intimidar aquela que às vezes tem um poder aquisitivo menor. Então é você conseguir unir todas essas pessoas, independente da forma de consumo, independente da cultura que elas têm, e esse ponto em comum tem que ser você, a sua marca, a sua cultura. Então é essa cultura que tem que ser feita de forma estratégica para que você consiga unir todos esses polos no mesmo objetivo, que no caso é o evento corporativo. Legal, eles vão ter algo em comum, que é a tua marca, o teu negócio, o teu produto. É isso aí. Legal. E acontece muitos eventos que a gente vê aí que são feitos a toque de caixa ou foram feitos mal planejados. Quais são os principais erros que os empresários que colocam suas empresas em eventos corporativos cometem? E você pode já aqui dar uma dica de o que é e o que fazer para poder não acontecer. Gente, primeiro de tudo, eu sempre falo sobre a importância de você contratar um profissional capacitado. É a mesma coisa de você fazer uma casa sem um arquiteto e com um arquiteto. Você consegue fazer? Consegue. Hoje em dia na internet, na IA, você vai ali no chat GPT, você consegue ter muitas coisas. Mas são algumas dicas cruciais. Escolha do local adequado, a escolha de um serviço de comida adequado, você contratar ou ter, ainda que você não contrate, um marketing que vá estar produzindo conteúdo para você. E o produzir conteúdo, muita gente acha que é só durante o evento, e não é. Você precisa gerar uma expectativa, a antecipação, então você tem que fazer antes, você tem que fazer durante e você tem que fazer depois. Porque o depois é tudo isso aqui que você construiu para você usar depois. Então você não vai vender só naquele dia. E muitas pessoas, às vezes tem clientes que vêm comigo, falam assim, a pessoa contratou, escolheu um bom lugar, ela contratou tudo para ter uma boa experiência no evento e ela economizou num bom fotógrafo, economizou no social media, e cadê o conteúdo depois para ela divulgar? Ela não tem. Não tem. Você entendeu? Então são coisas ali cruciais que às vezes você economiza e não dá certo. Justamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Como equilibrar essa questão aí de orçamento e qualidade de um evento? Porque a gente sabe que um evento hoje, para colocar todos esses aspectos em união aí e acontecer, ele fica num preço relativamente elevado. Dependendo do tipo de evento que a gente vai fazer, não tem um retorno logo em seguida. Demora algum período. Como que o empresário faria para poder ter esse equilíbrio? Eu sempre falo muito, inclusive para meus clientes, às vezes quando o cliente me busca, a primeira coisa que eu falo assim, qual valor você pretende investir? Porque eu sempre brinco que na decoração o céu é o limite. Então, às vezes, a pessoa vem com referências de algo que é incompatível com o valor de investimento dela. E a minha maior missão é sempre equalizar a expectativa do cliente do evento com a expectativa de investimento. É eu conseguir chegar nesse denominador comum. Então, tudo isso é feito de forma estratégica. Então, por exemplo, na ambientação do espaço. Olha, eu quero muito um ambiente que fique confortável, que fique bonito, que tenha um telão, que tenha isso e aquilo. Ok, não dá pra ter tudo. O que é crucial? Olha, crucial vai ser a entrada, porque a hora que ele chegar tem que ter um espaço para fotos. Então, isso a gente vai economizar? Não. O impacto visual é o primeiro. Então, ele é determinante. Vamos manter. Ah, mas ali vai ter uma estação de comidas. Vai ser muito pouco. Vamos substituir por uma comida volante? Onde não precisa dessa estação?
Beleza, resolveu. Ali a gente já conseguiu economizar, foi uma estratégia assertiva. Próximo ponto, telão, não vai ter nenhum conteúdo de mídia. Ele fica bonito, ele fica imponente, fica. Mas se ele não vai ser, não vai ter uma função de fato, ele vai estar subutilizado. Vamos cortar. Economizou ali 2, 3, 5 mil reais. Então eu sempre busco estratégias para entender quais são as prioridades, quais são os pontos que são indispensáveis e onde a gente consegue economizar. Eu falo muito isso sobre plantas. Eu falo que nas minhas decorações é implícito a utilização de plantas, porque para mim planta não é decoração, planta é vida. Sim. Né? Então ele traz aquele aconchego, ele humaniza o ambiente. E aí tem clientes que chegam, Bárbara, vamos usar planta artificial? Não, isso para mim é inegociável. O que eu faço? Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse budget. Vamos diminuir a quantidade que a gente vai investir, mas não vamos tirar e nem vamos usar de plástico. Então a gente chega no meio termo. A gente consegue buscar essa equalização, mas você tem que primeiro entender a real necessidade do cliente, a intenção do evento, para você conseguir alcançar a expectativa dele com o valor de investimento. Aí vai dar certo. Que maravilha. E às vezes a gente tem que trazer alguns convidados, convidados âncoras, né? Convidados palestrantes que vão atrair a atenção do nosso público, que vão conseguir trazer uma informação chave para concatenar as ideias e conseguir transmitir a mensagem que a gente quer trazer. Como equilibrar e como escolher essa pessoa adequada? Isso é um ponto muito importante, porque eu já passei por isso nesse evento onde eu trouxe, por exemplo, o Roberto Cohen que eu falei. Ele tinha vindo de Dubai, veio para cá, então qual foi a minha ideia? Eu queria elevar, a minha intenção era o quê? Elevar o nível do mercado do setor de eventos. Se eu trouxesse uma pessoa mediana, ela não é referência. Ela não ia despertar o objeto de desejo das pessoas estarem lá. Então eu busquei uma pessoa que era conhecida, uma pessoa que tem uma experiência de mais de 20 anos, uma pessoa que é referência mundial. Então isso foi o quê? Um ponto estratégico para eu conseguir ter um alcance maior, onde eu também atuei nesse cenário de palestras e eu agreguei outros fornecedores locais, que inclusive ele falou que era indispensável. Então ele falou, Bárbara, escolhe para mim o melhor buffet, escolhe a melhor empresa de iluminação, escolhe a melhor isso, aquilo e aquilo. Então, o que a gente faz? Uma collab, né? Hoje em dia, o collab está muito em alta. É você buscar um âncora adequado, buscar entender qual que é o seu público, o que você precisa, e você agregar pessoas que não necessariamente vão estar no mesmo nível, mas que elas vão trazer a mesma intenção daquele ponto principal. E aí você consegue buscar esse ecossistema dentro do seu evento também. E elevar o nível, né? Que é elevar bastante o nível, porque a gente faz o evento justamente para poder trazer mais pessoas para nosso ecossistema e avançar nisso aí. Aí eu te pergunto, hoje, para poder trazer essas pessoas, tem bastante pessoas, é fácil encontrar essa pessoa, depende de agenda, tem que ser com antecedência. Como é que você faz para poder fazer essas conexões? Então, o principal é a gente ter, de fato, esse planejamento, ainda mais quando a gente entra num cenário nacional. Então, por exemplo, o Roberto ia trazer ele em fevereiro. Eu mudei a agenda para junho, porque houve um desencontro, eu precisei readequar isso. Ele não ia deixar de ir para Dubai para vir para Rondônia. Não tinha o que fazer. Então, o ponto principal é a gente ter um planejamento adequado, novamente o planejamento, a gente buscar as pessoas de forma assertiva e as conexões, elas têm que ser intencionais. Então, é você ir em busca desse caminho, seguindo uma linha coerente para que você traga as pessoas certas no tempo certo. Não adianta você achar que do dia para a noite isso vai acontecer, porque a chance de você ter muitos imprevistos é enorme. É verdade. Bárbara, e com relação... Nós tivemos aí uma pandemia, que os eventos corporativos sofrendo bastante, o pessoal teve que se readaptar. Depois teve o tal do novo normal. Esse novo normal já é o normal antigo? Ou como é que tá agora os eventos? Tá tendo que ter alguns cuidados ainda? Como é que você... Eu falo que depois da pandemia, o setor de eventos foi o mais prejudicado, eu vejo, porque foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? As aglomerações. E a forma de consumo das pessoas mudaram muito, em alguns sentidos. Primeiro, no quesito de chamar pessoas por obrigação. Aqui em Porto Velho, principalmente, isso acontecia muito. A gente fazia
casamentos habitualmente para 200, 300 pessoas. Porque se você tinha um conhecido, colega do fulano, você tinha que convidar. Hoje em dia, as pessoas mudaram um pouco isso e começaram a convidar, de fato, quem faz sentido, quem faz parte da história, né? Quem é um cliente, de fato, assíduo. Você não vai ficar convidando por obrigação mais. Então, essa forma mudou muito. Ao mesmo tempo, antes, as pessoas não davam tanto valor. Muitas pessoas, a gente tinha um índice que a gente sempre considerava, índice de 10 a 20% de faltantes nos eventos. Hoje em dia, as pessoas sempre continuam convidando com esse pensamento e, via de regra, extrapola no dia. Então, Olha por só. exemplo, chamei 160 porque sei que vai 140, no dia deu 170. Ah, Entendeu? Então, assim, mudou muito essa forma da pandemia, porque as pessoas começaram a dar valor a esses laços. E, por exemplo, se você é convidado para um evento, cara, eu falo, poxa, a pessoa me escolheu a dedo e eu não vou, nem que seja para prestigiar. Então, hoje as pessoas têm esse feeling diferente e eu vejo que a forma de acontecer a dinâmica mudou muito, né? Até na questão da forma como vai apresentar o evento, isso também impactou diretamente. Então, o pós-pandemia, ele deu ali uma transformada, mas eu acho que foi para melhor. Eu acredito muito nessa forma aí de enxergar essa novo normal. Eu acredito sim que melhorou bastante. E nós temos, inclusive, vários eventos que a gente tem percebido aí que são eventos híbridos. Que tem um pessoal que está presente, está participando ali, tendo uma experiência. E tem aquelas pessoas que não puderam participar, ou o espaço não comporta, ou depende da estratégia que foi usada. E essas pessoas estão online. O que você conta pra gente aí desses eventos híbridos? Isso foi um outro ponto positivo que a pandemia trouxe, né? Porque antes disso era algo inimaginável. Como que eu não vou estar ali presencialmente, né? Eu vejo que a questão do híbrido, ele acaba proporcionando um alcance muito maior e a possibilidade de mais pessoas se aproximarem, onde num cenário anterior isso não aconteceria, né? Então, o que acontece? O híbrido, ele funciona em algumas vertentes. A primeira vertente é quando, por exemplo, a pessoa, de forma intencional, ela fez aquele evento para acontecer nos dois formatos. Então, eu tô aqui participando com você e eu também abri para as pessoas em casa participarem. Num valor diferente para você que está aqui no presencial e um outro valor para a pessoa que está participando em casa. E a questão do híbrido também ocorre num outro cenário, onde o evento só acontece ao vivo no presencial, mas todo o conteúdo ele é gravado e depois ele é vendido no online. Então, você novamente está ganhando dinheiro depois. Você não está ganhando só na hora. Porque até quando acontece o híbrido ao vivo, vendendo presencial e vendendo online, as pessoas gravam todo aquele conteúdo e além dela vender naqueles dois momentos, ela vende num terceiro momento, que depois é o gravado. Então, eu vejo isso como mais um ponto positivo, onde a gente consegue aumentar o nosso alcance a nível aí internacional, porque a gente sabe disso, hoje em dia a internet não tem limite para nada, e você consegue aquilo ali que você ia limitar a um dia, a uma quantidade de horas, ou só ao vivo para uma quantidade X de pessoa, você vai vender às vezes no perpétuo. Exato. Né? Você falou aí de poder proporcionar uma experiência até internacional para as pessoas que não podem estar participando. Eu sei que você é um empresário internacional com vários eventos aí na América, na Europa. Me conta aí quais são os próximos eventos fora do Brasil que você está montando. Eu sempre falo que eu sou sem fronteiras. Eu amo muito viajar e quando eu tive essa iniciativa de abrir a filial da minha empresa fora, foi justamente nessa intenção. Então, em 2018, eu fiz a minha primeira capacitação internacional. Logo em seguida, fiz um casamento no ano seguinte no Caribe e a intenção é a gente realmente não ter limites para realizar sonhos, né? E eu agora tenho a intenção e já comecei a colocar em prática essa questão também das imersões e das palestras. Então, o nosso próximo vai ser em Paris, onde a gente vai para lá proporcionar uma imersão. Lá em Paris acontece a maior feira de confeitaria do mundo, e então é para esse público de patisserie, do pessoal da confeitaria, as pessoas que buscam, né, uma
capacitação. Paris é referência em tanta coisa, nisso mais ainda. Então, no ano que vem, a gente vai estar com uma agenda aí extensa. A gente já está planejando novamente uma imersão para a Europa, talvez Itália, talvez Toscana novamente. E a ideia é estar fortalecendo cada vez mais essas experiências para o mundo corporativo. Eu vejo a importância disso acontecendo e hoje eu me capacitei para conseguir não só fazer eventos como os casamentos, né, que é o que principalmente a gente fazia antes, mas sim entrar nesse cenário de treinamentos, de cursos, de levar pessoas com potenciais daqui para mostrar um potencial dela lá fora. Isso vai reforçar a autoridade dela, isso vai gerar uma experiência que ela não teria aqui nesse cenário. Então, o nosso plano para o ano que vem, em grande escala, é estar cada vez mais nesse tipo de evento. E a gente vai aí trazendo muitas novidades que vão acontecer no meio do caminho, que muita gente vai gostar, eu tenho certeza. Eu sou entusiasta desses eventos, eu gosto bastante, sempre que posso estou participando. Verdade. E quando você fala de um evento internacional, às vezes a pessoa tem que pensar que aquilo ali não é um gasto, não é um custo, é um investimento. Você sai, você desembolsa, mas você volta mais rico de experiências, mais rico de conhecimento, de cultura, de tudo. E quando a gente fala disso aí, a gente também são eventos muito grandes, mas a gente não pode deixar de falar também dos eventos pequenos, porque a gente faz parte, são degraus, né? Você vai fazendo coisas pequenas, entre um e outro grande tem os pequenos. Claro. Pensando no nosso nicho aqui, mercado mais local, Porto Velho, o que você tem para oferecer para quem está aqui em nossa cidade? Então, agora a gente está atendendo muito essa vertente das palestras também, desse formato de workshop, organização de interações de pessoas que têm um potencial, que vão além de um serviço, e sim de uma capacitação, de um treinamento. A gente sabe que isso está muito em alta. O seu público, inclusive, é esse, né? Sim, pessoas exatamente. que querem prospectar, e eu vejo isso como um elo muito importante, porque hoje as pessoas têm um acesso, né, muito grande para estar se capacitando. Antes a gente tinha que buscar muito livro, ou era uma pós-graduação, um MBA, que você ficava ali anos, né? Hoje em dia a gente tem isso muito mais acessível, muito mais rápido, né? O fast hoje em dia é a palavra do momento. As pessoas são muito imediatistas, né? Então a gente tem atendido cada vez mais essa proporção, organizando, auxiliando, e hoje muita gente me via apenas como decoradora. E quando eu coloquei a minha nova marca, Event Planner, é justamente uma planejadora de todos os tipos de evento. Então, às vezes, você vai me buscar para que eu te auxilie a estruturar todo o seu evento. Bárbara, tem um corporativo para fazer. Independente de como ele vai acontecer, eu consigo te ajudar desde da concepção, a estratégia, a lista de convidados que você vai oferecer, o valor que você vai precisar vender, se for o caso de um evento, né, com bilheteria. Eu consigo auxiliar tudo isso, além da contratação dos fornecedores, além da execução do dia, da coordenação. A gente consegue fazer tudo para que você tenha praticidade, tranquilidade e você tenha uma única função, que é se preocupar com a sua entrega. Porque é isso que a pessoa tem que se preocupar. Ela não tem que se preocupar como é que vai ser a comida, o que vai acontecer no dia, o que o cara da estrutura, quantas horas ele vai precisar chegar ou terminar. Isso é o meu papel. E o papel da pessoa é se preocupar com a entrega dela, é com a marca dela. Então, hoje, a gente está atuando muito. Esse ano, a gente tem uma agenda, a gente vai para São Paulo, vai para Fortaleza, vai para Europa. A gente está com várias agendas e aqui em Porto Velho também. Então, nos próximos dias, a gente vai estar participando de alguns projetos nesse formato, divulgando. Então, os empresários que têm interesse, que gostam disso, ficam aí ligados, continuem nos seguindo, porque a minha experiência é sempre proporcionar o melhor e conectar as pessoas. Eu falo que o meu propósito de vida hoje é conseguir transformar e somar na vida das pessoas. E eu tô cada vez mais focada nisso. Que legal. E a gente sabe que é um mercado muito engrandecedor, é um mercado gigante, tem lugar para todo mundo. Você, além de ser decoradora, empresária, Event Planner, né? Você também é uma treinadora, é uma pessoa que capacita outras pessoas. Qual seria a dica que você dá para quem está iniciando nesse mercado de eventos? Olha, eu falo sobre a questão da capacitação ser o ponto principal, né? Você buscar primeiro entender qual que é o seu lugar
né? Porque hoje você ser planejador de eventos ou decorador, você tem um nicho muito grande. Você pode seguir para um nicho infantil, para um nicho corporativo, para um casamento, ou ser, por exemplo, um promotor de eventos que fica só ali na parte de coordenação, contratando fornecedores. Então, eu acho que primeiro é você entender qual que é o seu lugar, entender qual que é a sua maior aptidão, com o que você se identifica e buscar se capacitar. Eu falo muito sobre a capacitação e por isso que eu entendi o valor e eu gosto tanto de ajudar na vida das pessoas, porque a capacitação, ela interfere diretamente na sua curva de aprendizado. Sim. Você pode ter sucesso em 1 ano e você pode demorar 10 anos para ter sucesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quebrando cabeça sozinho? Ou eu vou ir lá buscar com aquela pessoa que já tem tantos anos de experiência que vai me fazer cortar caminho? Que já teve a jornada, né? Exatamente. Você já sabe onde estão os buracos do caminho, vai te explicar qual é a forma de seguir mais rápido. Exato. Muito legal isso. Desejo muito sucesso Obrigada. nessa sua vida aí de planejadora de eventos, nessa sua vida empresária, decoradora, mãe. Isso são várias vertentes de uma pessoa de sucesso. E participar de eventos, isso aí engrandece a vida da pessoa. Com certeza. Traz mais cultura, traz conexões, traz experiências diferentes. É isso. E aí, eu queria te pedir aqui para dar alguma coisa que a gente não falou sobre aqui, alguma coisa que você ainda queira falar sobre esse seu mercado e puder complementar nesses nossos minutos finais aqui. Olha, eu primeiro quero agradecer, tá, pela oportunidade. Eu gosto muito de estar trazendo essas experiências. O que eu sempre falo é para as pessoas, você que é um empresário, você que está pensando sempre num crescimento, que busca, de fato, melhorar a sua empresa, fortalecer a sua marca, construir uma autoridade, invista. Invista na sua capacitação pessoal, invista na sua capacitação profissional. A gente viu, né, que eles falam sempre CPF forte, CNPJ forte. Então, não adianta você ter um monte de curso para a sua empresa e você tá ali falhando dentro da sua casa, você tá falhando em muitas outras coisas no seu pessoal. Então, a capacitação, ela é primordial. As pessoas entenderem que, de fato, eventos hoje não é gasto, é investimento. Entendeu? Você fortalece, você cria cultura, você cria um ecossistema, você aumenta o seu alcance exponencialmente. Então, a minha mensagem principal hoje é: evento não é gasto, evento é investimento. Busque, faça, aconteça e nunca fique parado. Saia da zona de conforto, busque alcançar de uma forma ainda maior, porque com certeza a pessoa vai conseguir ter sucesso e converter muito mais do que ela imagina. Que maravilha, que maravilha. Esse foi mais um episódio do Prepare-se Podcast com a Bárbara Lima, trazendo aqui tudo que ela sabe sobre eventos corporativos, sobre eventos em geral. E fica o convite para poder conhecer as redes sociais da Bárbara, que estarão aqui embaixo em nossa descrição. Ela está disposta a te proporcionar um evento de qualidade. Até a próxima, fique conosco. Tchau, tchau. Show de bola!